A história da humanidade está repleta de enigmas e mistérios sobre nossas origens, nossas escolhas e as complexas razões que nos fizeram ser o que somos hoje. Mas, ao olharmos para nossa espécie, algo se destaca. O que nos separa dos outros mamíferos? O que nos fez tão diferentes? E, mais intrigante ainda, por que uma parte tão vital da nossa história parece ter se perdido ao longo do caminho? Hoje, vamos explorar uma questão fascinante que nos desafia a pensar sobre nossa própria natureza: a perda da memória genética. O que aconteceu com as memórias e habilidades dos nossos ancestrais mais distantes? Como fomos capazes de nos tornar a espécie dominante no planeta, enquanto outras desapareceram? O que realmente nos faz únicos entre os mamíferos? A perda da memória genética. O que nos faz únicos entre os mamíferos? Como seres humanos, somos conhecidos por nossa habilidade extraordinária de aprender, criar e inovar. No entanto, em um nível profundo, existe algo que nos diferencia fundamentalmente de outras criaturas do reino animal: nossa memória genética. Nosso cérebro é uma ferramenta incrivelmente avançada, capaz de processar informações de maneiras que outros mamíferos não podem sequer imaginar. Mas o que é exatamente essa memória genética? E por que a perdemos ao longo do tempo? A memória genética é o conceito de que nossas experiências ancestrais podem, de algum modo, ser passadas para nós através dos genes. Através dessa memória, nossos antepassados podem deixar um legado de conhecimento sobre sobrevivência, comportamentos e habilidades que ajudaram a preservar a vida humana por milênios. No entanto, à medida que evoluímos, muitas dessas lembranças parecem ter se dissipado, deixando-nos com um vazio profundo sobre quem realmente fomos. Mas será que isso nos faz menos humanos ou mais humanos? O que nos torna diferentes dos outros mamíferos que conseguiram manter suas conexões com suas próprias memórias genéticas? O enigma da evolução humana. À medida que nossa espécie evoluía, fomos desafiados por mudanças drásticas em nosso ambiente, interações com outras espécies e a necessidade de adaptação. Quando começamos nossa jornada na Terra, nossos ancestrais não tinham a capacidade de entender o mundo ao seu redor da maneira que nós, humanos modernos, conseguimos fazer. Eles eram simples caçadores e coletores, guiados por instintos e comportamentos adquiridos ao longo de gerações. No entanto, a evolução nos deu uma vantagem única: a capacidade de pensar, refletir e aprender de forma abstrata. É aqui que entra a memória genética. Nossos ancestrais mais antigos viveram em um mundo onde a sobrevivência dependia de habilidades específicas, como caçar, fazer ferramentas e se proteger. A teoria é que essas habilidades, por algum tempo, foram passadas de geração para geração através dos genes, formando uma memória coletiva que ajudava nossos antepassados a se adaptarem mais rapidamente aos desafios da natureza. Mas ao longo do tempo, algo mudou. À medida que nossa espécie evoluía, fomos progressivamente nos distanciando dessa memória ancestral. Nós começamos a criar ferramentas e desenvolver culturas, substituindo os instintos biológicos por aprendizados individuais e sociais. Em vez de depender dos nossos genes para sobreviver, começamos a usar a razão, a comunicação e a cultura para moldar nosso mundo. Mas será que esse progresso nos deixou de mãos vazias? Perder nossa memória genética significa perder um legado fundamental? Em certo sentido, sim, pois, ao se afastar da memória genética, nos distanciamos de uma compreensão primitiva do que significava ser humano, o que nos torna únicos entre os mamíferos. Agora, chega a pergunta mais intrigante de todas: o que exatamente nos torna únicos entre os mamíferos? Se tomarmos um passo para trás e observarmos o reino animal, veremos muitas criaturas com habilidades extraordinárias. Os elefantes têm memórias excepcionais, os golfinhos exibem uma inteligência surpreendente, e até os corvos mostram uma capacidade impressionante de resolver problemas. Então, o que faz de nós tão especiais? A resposta reside em uma combinação de fatores, mas acima de tudo é a nossa capacidade de abstração e o pensamento complexo. O que realmente nos coloca em uma posição distinta não é apenas nossa habilidade de aprender, mas nossa habilidade de transmitir conhecimento através das gerações. Ao contrário de outros mamíferos, que dependem da instintividade e do comportamento aprendido de seus pais,
Nós temos a capacidade de mudar radicalmente a natureza do nosso mundo através do conhecimento acumulado e compartilhado. A perda da memória genética pode ter sido um preço que pagamos por essa evolução extraordinária, ao nos tornarmos mais dependentes do aprendizado cultural. Perdemos o vínculo direto com os instintos e as habilidades ancestrais que ajudaram nossos primeiros ancestrais a sobreviver. De alguma forma, nossa vantagem, nossa habilidade de aprender e nos adaptar, também nos deixou vulneráveis a um esquecimento coletivo. Afinal, como seres humanos, nos tornamos mais complexos e, por vezes, mais distantes de nossas raízes biológicas. O que isso significa para a nossa história? A perda da memória genética não é apenas uma questão de esquecer habilidades antigas. Ela também nos desafia a refletir sobre a própria natureza da evolução humana. Em vez de ser um processo de adaptação contínua, a evolução humana se tornou um processo de reinvenção constante. Não fomos apenas modelados pelos nossos genes, fomos também moldados pela cultura, pela tecnologia e pelas estruturas sociais que criamos. Essa reinvenção, no entanto, não significa que estamos livres das cicatrizes do passado. Nossas raízes continuam a influenciar nossa psique, nossos comportamentos e até nossas crises existenciais. A perda da memória genética talvez tenha nos deixado mais frágeis, mais distantes do nosso passado, mas também nos deu algo extraordinário: a liberdade de reinventar a nossa própria história. Conclusão: o caminho a seguir. Portanto, ao refletirmos sobre o que nos faz únicos, devemos reconhecer que nossa verdadeira singularidade não está apenas no que perdemos, mas no que ganhamos ao longo do tempo. A memória genética perdida é um elo ausente, mas o conhecimento cultural e a capacidade de evolução social são as armas que nos permitem conquistar o impossível. Estamos no topo da cadeia alimentar, não porque somos os mais fortes fisicamente, mas porque somos capazes de pensar, questionar e criar. E, embora tenhamos perdido a memória genética, o que realmente nos torna humanos não é o que esquecemos, mas o que continuamos a aprender e transmitir de geração em geração. Portanto, se algum dia você se sentir desconectado da memória coletiva da humanidade, lembre-se de que, apesar de termos perdido muito ao longo da nossa jornada, ainda somos uma espécie capaz de grandes feitos. Nossa capacidade de transcender nossos próprios limites é o que, no final das contas, nos torna tão únicos entre os mamíferos. E enquanto continuamos a explorar a história da nossa própria evolução, não se esqueça: a verdadeira memória não está apenas no passado, ela está na capacidade de criar um futuro.